Diafragma. Vamos perceber exatamente o que é o diafragma, onde é que está, como é que funciona, para que é que serve. Possivelmente vamos precisar fazer algo ligeiramente diferente. O diafragma é uma parte mesmo da minha objetiva, ou seja, quando nós compramos uma objetiva acabamos por ter um jogo de diafragmas lá dentro. É uma parte que é física, que é uma coisa que às vezes mete muita confusão às pessoas. Eu aqui controlo a passagem de luz, ou seja, aquilo que vocês estiveram a ver ali naquela objetiva é na realidade um elemento destes, que acaba por me controlar a passagem de luz, isto numa objetiva, mas depois aqui acontece exatamente a mesma coisa numa objetiva que é muito mais pequena. Acaba por ter muito a ver com um exemplo que eu costumo dar, que é o copo e a torneira. Aqui no meu exemplo A, aquilo que acontece é que eu tenho a minha torneira a deitar só um bocadinho de luz. É aquele diafragma que estava ali mais fechado. Por sua vez, se eu tiver uma segunda torneira, a minha torneira B, que acaba por estar a deitar muito mais água, nós sabemos que garantidamente este copo vai encher mais rápido. Qual é que é a dinâmica aqui? A dinâmica aqui é que eu fico com os dois copos rasos de água. Ora bem, neste que tenho um fiozinho de luz a correr, eu tenho que dar mais tempo para que o meu copo encha. Ou seja, é exatamente aquilo que acontece em casa quando nós estamos a encher um copo de água. Ou seja, se eu estou a deixar cair um fiozinho, tenho que dar mais tempo para que ele encha. Aqui com a luz é exatamente a mesma coisa. Ou seja, esta parte aqui do tempo acaba por ser controlado para aquilo que nós aprendemos a semana passada, ou seja, para as cortinas do obturador, em que elas abrem, deixam passar a luz e depois fecham quando chegar, digamos, aquele limite de tempo. Neste exemplo B, aquilo que acontece é que, obviamente, como está a correr mais água, digamos que em menos tempo o copo vai encher. Quando eu tenho um fiozinho de água a correr, um fiozinho de luz a correr, uma passagem muito estreita, eu acabo por ter Fs altos, ou seja, imaginem, vou dar um exemplo de um F22, só um exemplo, atenção. Quando eu tenho uma passagem de luz muito grande, aquilo que acontece é que eu tenho Fs baixos. Ou seja, aqui por exemplo, sei lá, um F4. Na realidade os dois copos ficam rasos de água. Isto significa que a nossa fotografia ficaria como deve ser. Então, o que é que acontece aqui assim? O que acontece é que aqui acaba por haver mais tempo para encher o copo. E isto acaba por estar diretamente ligado a uma coisa chamada profundidade de campo. Então, enquanto as nossas cortinas, ou seja, a nossa luz está a passar pelo diafragma, objetiva, diafragma, e vai chegar às cortinas, as cortinas abrem e vai deixar passar a luz até ficar com o copo raso de luz. Na realidade, a partir do meu ponto de foco, o ponto onde eu faço a minha focagem, eu estou a ganhar zona nítida da imagem, ou seja, estou a ganhar profundidade de campo. Quando as minhas cortinas fecham, eu deixo ganhar profundidade de campo. Aqui acontece uma cena muito gira, que é, como eu aqui, nesta combinação A, eu tenho mais tempo para as cortinas ficarem abertas, eu ganho mais profundidade de campo. Ou seja, acabo por ter mais zona nítida da imagem. Aqui, como eu tenho menos tempo, eu acabo por ter menos profundidade de campo. Ok? Então, o número F22 tem uma passagem de luz pequena, enquanto o F4 tem uma passagem de luz grande. Reparem que trabalha numa proporção inversa. Mas vamos passar agora ali para alguns exemplos em termos de fotografia para percebermos isto um bocadinho melhor. Agora aqui deste lado deixa-me dar alguns exemplos que acabam por serem tudo semelhantes àquilo que trabalhamos a semana passada, mas neste momento já temos mais uma informação, que é o meu número F. Então, eu já sei que o meu F22 corresponde a uma passagem de luz pequena. Sendo uma passagem de luz pequena, eu tenho que dar mais tempo para encher o meu copo e acaba por, como consequência disso, ter uma profundidade de campo maior. Se por acaso eu optar por um número F baixo, tipo o F4, que foi o exemplo que eu dei, aquilo que vai acontecer é que a minha passagem de luz é, digamos, maior, e como a minha passagem de luz é maior, eu vou ter que fechar a minha torneira mais rapidamente, ou seja, vou ter que, digamos, que fechar as minhas cortinas mais rapidamente. Nada disto acontece tipo ao acaso, nós não utilizamos bola de cristal, nada disso. Existe uma parte nas nossas máquinas fotográficas chamada fotómetro, e o fotómetro vai medir a minha quantidade de luz em função de um conjunto de circunstâncias que nós, eventualmente, vamos aprender mais para a frente.
Indo aqui agora para esta parte, eu acabo por exemplo, no caso aqui do meu exemplo que eu estou a dar aqui da arquitetura, aquilo que acontece é que eu preciso de muita, digamos, de muita profundidade de campo, ou seja, então se eu preciso de muita profundidade de campo, aquilo que acontece é que eu vou utilizar um número F alto, e atenção que eu dei o exemplo do 22, mas eu, por exemplo, normalmente não utilizo F dos 22, eu utilizo 16, 18, 20, não tenho por hábito de utilizar 22, mas atenção, quando eu digo números F alto, reparem, 13, 16, já são números F altos. Então, para que é que eu utilizo aqui um número F alto? Ou seja, para que a minha passagem de luz seja mais fina, mais pequenina, para que tenha mais tempo para ganhar a minha profundidade de campo. Tudo aquilo que eu tenho nesta imagem acaba por estar focado. Eu tenho aqui o exemplo da arquitetura, mas posso, por exemplo, ter o exemplo do estúdio, onde eu vou também aqui mostrar-vos 3 imagens, onde eu tenho a minha modelo focada e depois a máquina focada, aqui em que eu tenho interesse em ter todo o rótulo das garrafas focado, e aqui, por exemplo, em que eu tenho interesse em ter as várias peças focadas, inclusivamente o meu fundo, que é uma chapa também trabalhada em vidro. Tudo exemplos de grandes profundidades de campo, ou seja, em que aqui depois que nós temos que aprender a trabalhar é se uma grande profundidade de campo, ou seja, corresponde normalmente a uma velocidade mais baixa, mas essa velocidade mais baixa poderá ser 1 por 30, 1 por 125, inclusivamente 1 por 250. Depende depois do jogo que nós vamos fazer em relação aos 3 fatores. Todas estas fotos acabam por ter grandes profundidades de campo. Porquê? Porque eu tenho interesse em que mostrar tudo, não é? Ou seja, paisagem que eu tenho interesse em mostrar tudo. Eu fiz questão de trazer aqui um exemplo de desporto para se perceber que muitas vezes no desporto eu também tenho necessidade de ter profundidades de campo grandes. Ou seja, porque neste caso para ter todos os jogadores e ter inclusivamente o público lá atrás, em que eu incentivei o público que estava tudo ali a puxar e tal, e acabei por fazer uma foto que eu acho que tem muita piada. Aqui no caso dos jovens jogadores, que acaba por ter, digamos, toda a profundidade de campo no campo. Por sua vez, depois, há situações em que nós precisamos exatamente o contrário. Então, e em estúdio, em que eu não quero uma profundidade de campo grande, quero uma profundidade de campo pequena. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que jogar com os valores de maneira a que tenha um F mais baixo, uma velocidade mais alta para ter uma profundidade de campo pequena. No outro exemplo, via-se a modelo e via-se a máquina fotográfica focada, a máquina de escrever focada. Aqui eu já quero só o modelo, o próprio cigarro já está desfocado e a máquina também já está desfocada. Porquê? Porque eu quero que vocês se concentrem na cara, neste caso da modelo. Aqui exatamente a mesma coisa, ou seja, aqui eu quero que vocês olhem para o modelo, ou neste caso para os óculos, aqui neste caso, por exemplo, para o relógio, sendo que uma profundidade de campo muito pequena, exatamente para conseguir fazer isso. Isto é possível fazer em natureza? Claro que sim, é possível fazer em tudo e mais alguma coisa. Uma imagem que eu adoro, e aqui também uma imagem que eu acho muita piada, e no desporto, obviamente, o desporto é onde na realidade se aplica mais. Porquê? Porque tem muitas vezes a velocidade alta é uma forma de controlar o movimento. Dizer-vos exatamente que isto, neste caso, através do diafragma, com combinação com a velocidade, e que para a semana estamos cá outra vez. Obrigado.